Então, como nós vimos, as opções de agrupar e desagrupar e a possibilidade de inserção de subtotais por grupos de dados é bastante interessante, tá? Dependendo da minha necessidade, evidentemente, tá? Elas também me auxiliam quando eu tenho planilhas com muitos dados, conforme eu comentei anteriormente. Existem outras ferramentas que o Excel fornece para eu trabalhar com planilhas com muitos dados. Uma delas é a opção de congelar painéis. Então, notem que nessa nossa planilha, se nós formos rolando a nossa tela para baixo, nós perdemos a referência dos rótulos das colunas. Então, muitas vezes, dependendo do tamanho dessas planilhas, quando nós chegarmos lá embaixo, nós já não vamos mais saber a que se refere a coluna D, a coluna F, por exemplo. Então, nesse momento, é interessante eu utilizar o recurso de congelamento de painéis. Aonde eu encontro esse recurso? Aqui na guia Exibir, tá? Eu tenho aqui na opção, no grupo Janela, a opção de congelar painéis. Quando nós clicamos, nós vamos verificar que nós temos 3 opções, tá? A segunda e a terceira são as mais simples. Então, quando eu utilizo esta aqui, por exemplo, congelar linha superior, o Excel vai congelar os dados a partir da linha superior da minha tela de dados, tá? Então, por exemplo, notem, aqui eu estou posicionado na linha 31. Se eu clicar aqui, ele vai congelar os meus dados a partir dessa linha, ou seja, ó, ele mantém a linha 31 fixa e eu rolo as demais. Então, eu tenho que ter o cuidado de verificar aonde eu estou posicionado. Para eu desfazer o congelamento, basta vir aqui e clicar em descongelar, tá? Então, no caso, vamos dizer que eu quisesse congelar a minha primeira linha, onde eu tenho os rótulos das colunas, eu vou vir aqui e utilizar a opção de congelar linha superior. E agora sim. Então, essa possibilidade é interessante para quando eu tenho uma planilha com muitos dados e assim eu não perco a referência dos rótulos desses dados, certo? Da mesma forma, eu posso ter planilhas com muitas colunas de dados. Então, eu também tenho a possibilidade de congelar a primeira coluna, como a gente pode ver aqui, tá? Que seria essa terceira opção. Porém, vamos clicar aqui. Então, notem que se eu for agora para a direita, a minha primeira coluna está congelada. Mas se eu rolar a tela para baixo, vou verificar que eu perdi a primeira linha, né? Onde eu tenho os rótulos das colunas. Por que isso? Porque quando eu seleciono esta opção ou esta, automaticamente ele desfaz a anterior, tá? Quando eu quero, então, congelar a primeira linha e a primeira coluna, por exemplo, eu vou ter que selecionar esta primeira opção, tá? De manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha. Antes de usar, porém, eu tenho que ter o cuidado de verificar se eu estou posicionada no local correto. Essa primeira opção de congelar a primeira linha e a primeira coluna, ela vai acontecer sempre em relação à célula que eu estou posicionada. Por exemplo, se eu quero congelar a coluna A, tá? E a linha número 1, eu tenho que estar posicionada aqui na coluna B e na linha número 2. Ele vai congelar a linha que estiver acima da minha posição do cursor e a coluna que estiver à esquerda da minha posição do cursor, certo? Então, me posiciono no local correto e agora sim, posso vir aqui e clicar em congelar painéis. Dessa forma, se eu for rolando os dados, eu vejo que a primeira linha está fixa. E se eu rolar para o lado, a primeira coluna também está fixa, certo?